Livro Fé Renovada. Autor Jim Cymbala, com Dan Merrill. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 9. A graça que é maior. Muitas vezes, no final de nossos cultos, cumprimento pessoas que vêm à frente tão envergonhadas que geralmente nem olham nos meus olhos. Tenho os olhos caídos, o olhar sobre o tapete. Não sinto nelas fé para pedir misericórdia a Cristo. Louvor e adoração parecem impossíveis. Estão vivendo sob o pesado fardo de seu fracasso, sem nenhuma esperança de ter a vida restaurada. Agora se sentem demasiado indignas para esperar qualquer bênção de um Deus santo e justo. Não estou falando apenas de pessoas com problemas como drogas, prostituição ou qualquer outra coisa. São pessoas iguais às outras que simplesmente se entregam a um pecado habitual com tanta frequência que estão convencidas de que nunca se livrarão dele. Com frequência, enquanto a congregação está adorando ao fundo com um hino como graça, graça, graça de Deus, graça que perdoa e purifica, percebo que alguém diante de mim não está cantando junto. É porque não tem certeza de que o hino possa realmente ser verdadeiro para ele. Às vezes, tenta educadamente levantar o queixo da pessoa ou as mãos em direção a Deus. Como gosto de lembrar a essas pessoas de alguém na Bíblia cuja história é com frequência esquecida. Não pensaríamos nele como um fracasso, porque seu nome de fato está em muito boa companhia. Uma das passagens está bem na primeira página do Novo Testamento, onde as palavras iniciais dizem: Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Mateus 1, de 1 a 3. Que coisa bonita e ordeira! Essa passagem estabelece um trajeto claro desde Abraão, o pai da nação judia, até Jesus, de modo que todos no primeiro século soubessem que o Messias era totalmente judeu. Ao longo do caminho, esse trajeto passa por Judá e sua família. Então, uma das últimas passagens do Novo Testamento, o apóstolo João escreve: Então vi na mão direita aquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5, versículo 1 a 5. É maravilhoso saber que, enquanto muitos outros eram desqualificados, alguém que veio da tribo de Judá estava à altura de abrir os mistérios de Deus. Esse alguém, naturalmente, era Jesus Cristo. Judá deve ter sido um homem bastante piedoso, certo? De todos os filhos de Jacó, apenas ele é mencionado na genealogia de Cristo. Os outros 11 foram ignorados por Deus. No clímax da história no céu, é a descendência de Judá que é proclamada digna depois de todos os outros falharam no teste. Quando chegarmos ao céu um dia, sem dúvida vamos continuar ouvindo o nome de Judá com frequência. Mas o que realmente se sabe a respeito deste homem? Uma história sórdida. A história de Judá recebeu um capítulo inteiro na Bíblia, Gênesis 38, e esse é o melhor lugar para conhecermos. Se você tiver estômago para isso, vamos lá.
Talvez você não queira ler esse capítulo em voz alta para seus filhos no culto doméstico. A história começa com Judá afastando-se do restante da família e casando-se com uma mulher cananeia. Versículo 1, 2. Esse foi seu primeiro erro. Seu tio, Esaú, já havia descido por esse caminho, arranjando encrencas quando se casou fora do ambiente daqueles que serviam o único Deus verdadeiro. Leia Gênesis 26, 34 e 35. Consequentemente, os avós de Judá fizeram um grande esforço para certificar de que seu outro filho, Jacó, não cometeria o mesmo erro. Disseram-lhe explicitamente que evitasse as mulheres cananeias. Gênesis 28, 1. E o enviaram a uma longa viagem para buscar o tipo certo de esposa. Mas Judá desprezou o conselho completamente. Casou-se com a filha de um cananeu chamado Suá. Gênesis 38, 2. Os filhos que tiveram pareciam ter sido criados, recebendo mensagens sobre o Deus verdadeiro de mistura com a idolatria cananeia. Os maus resultados apareceram rapidamente no primeiro filho, tão mau que o Senhor o condenou à morte logo no início da idade adulta. Versículo 7. O fato deixou uma jovem viúva chamada Tamar. Judá pediu ao segundo filho que se casasse com ela, seguindo uma exigência social da época. Mas o filho, egoísta, se recusou. Por causa disso, Deus também o destruiu. Judá então se demorou em dar o terceiro filho, Selá, a Tamar. Anos se passaram e Tamar continuou esperando. Estava passando da juventude e continuava solitária. Finalmente ouviu que Judá, seu sogro, ia fazer uma viagem. Era o tempo de tosquear ovelhas, que significava dia de pagamento para os que negociavam com ovelhas. O dinheiro fluía e as pessoas se divertiam. Para Tamar, aquela pareceu uma oportunidade perfeita para executar um plano terrível. Cobriu o rosto com uma espécie de chale e se colocou na estrada como uma prostituta. A Bíblia registra que Judá, não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: "Venha cá, quero deitar-me com você." Ela lhe perguntou: "O que você me dará para deitar-se comigo?" Versículo 16. Judá lhe pagou o favor, mas resultou que Tamar ficou grávida de gêmeos. Judá foi para casa sem saber de nada. Quando ficou sabendo que Tamar estava esperando um filho, Judá se enfureceu. Como a sua nora se atrevera a desgraçar a família? "Traga-no para fora e queime-na viva", ele vociferou. Versículo 24. Quando foi arrastada para um local público, ela calmamente identificou o parceiro sexual, apresentando os objetos pessoais que Judá havia deixado com ela como parte do pagamento pelos seus serviços. Judá foi humilhado diante de todos e admitiu: "Ela é mais justa do que eu." Versículo 26. Desqualificado? Você simplesmente deseja fechar os olhos diante desse tipo de ato vergonhoso, não deseja? Parece alguma coisa como uma reportagem do National Enquirer. Se tivéssemos um antepassado em nossa família que tivesse feito uma coisa como essa, não falaríamos sobre isso. Provavelmente deixaríamos sua fotografia fora do álbum de família. Não mencionaríamos seu nome para nossos filhos e torceríamos para que eles nunca nos perguntassem nada. As pessoas que estragam a vida dessa maneira e a vida de outras pessoas não merecem ser lembradas. Por que Deus colocaria essa história desagradável na Bíblia? Não parece adequada a um registro como esse. Ou se Deus tivesse de incluir a história, por que então não nos disse? A dura lição disso é que a linhagem do meu santo filho será Abraão, Isaac, Jacó, Benjamim. Ou um dos outros filhos? Afinal, será que Judá não se desqualificou totalmente? Quando nos entregamos a nossos próprios estratégias,
Qualquer um de nós pode destruir-se numa só hora, exatamente como Judá. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3,10. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Romanos 7,18. Assim não há necessidade de nós nos auto-justificarmos quando lemos a história de Judá. Deus deu um testemunho claríssimo sobre a nossa posição moral diante dele. Mas, infelizmente, somos ótimos em condenar os outros pelas coisas que também fazemos. Fulano na igreja é egoísta, fulano é racista, fulano é hipócrita. Mas não sei como o espelho não funciona para nós. Assim como Judá, quando foi informado a respeito da gravidez da nora, todos podemos ser cheios de justiça própria e de exibicionismo. Além de fracos, também somos críticos acima de tudo. Não seria melhor deixarmos de dar opinião sobre os outros e fazermos algo melhor? Examinando humildemente nosso coração? Se cada momento de nosso pecado fosse projetado em uma grande tela na igreja, qual de nós pareceria assim tão virtuoso? Minha preocupação maior hoje é que perdemos de vista o motivo por que Deus inclui a horrenda história de Judá na Bíblia. Estamos nos afastando da mensagem do Novo Testamento, da graça maravilhosa de Deus que transforma e redime pessoas corrompidas. Em vez disso, estamos expressando desprezo, cheios de justiça própria, pelas vidas miseráveis do que nos rodeiam. Em lugar de exaltar a Jesus, que veio como médico espiritual para curar os doentes e desajustados, estamos ocupados em recitar todos os mandamentos de Deus, como se isso pudesse transformar uma alma que seja. Estamos dando às pessoas apenas a lei, quando aquilo por que anseiam é o amor e a graça de Deus. Esquecemos que Deus se especializa em casos como o de Judá. Deveríamos retornar à pregação ousada que Paulo escreveu aos Coríntios, sem parar nos 2/3 do parágrafo, mas continuando até o final glorioso. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, e nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6, 9-11. A igreja primitiva tinha lá seus Judás, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Romanos 5:20. Graça além da razão. A especialidade do diabo é atacar as pessoas e sibilar. Você fez isso. Você realmente confundiu tudo. Se as pessoas soubessem, você não é quem parece ser. Você acha que vai sair dessa? E as vítimas do diabo dificilmente querem continuar vivendo. Sentem-se indignas de ir à igreja. Fogem de suas Bíblias, não veem esperança de mudar. Satanás quer esconder o fato de que a misericórdia de Deus é para todos os que estão desajustados. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55:9. Ele se deleita na misericórdia. Tiago escreveu: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2:13. A especialidade de Deus é perdoar e colocar os pecados das pessoas longe de seus olhos. Ele se deleita em pegar fracassados como Judá e os entretecer nos antepassados de seu próprio Filho, Jesus Cristo.
que é mais ainda notável é que a genealogia de Jesus em Mateus 1,3 continua através de Judá, e então não passa por seu filho legítimo, Selá, mas por Pérez, o filho de Tamar, o filho do incesto. Que coisa incrível! É como se Deus estivesse dizendo: para sempre quero que meu povo saiba, além de perdoar as falhas, posso pegá-las, tocá-las e curá-las, colocando-as na linhagem que leva a Cristo. O que Satanás pretende para o mal, Deus é capaz de transformar e elaborar para o bem. Gênesis 50, 20. Até o dia de hoje, Deus se deleita em ouvir o eco do nome de Judá através dos corredores do céu. Ele toma pecadores como você e eu e os torna justos. Toma sujeira e poluição e as transforma em santidade. Toma coisas tortas e as endireita, desembaraçando-nos a vida e tece coisa nova, para que apareçamos cantando aleluias. Amamos a Deus não porque temos sido bons, mas porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O leão da tribo de Judá fala de livramento, não de condenação. Ele toma nossos erros e desvios e os redime para a sua glória. Maior do que sua glória como mantenedor e criador do universo é a glória de sua graça para com perdedores como nós. Nenhum registro está tão manchado, nem caso algum é tão desesperado que ele não possa trabalhar e salvar a pessoa em questão. Um dos mais conhecidos cantores evangélicos dos Estados Unidos, hoje é um troféu da misericórdia divina. Quando o público ouve a voz de tenor de Calvin Hunt, mal consegue imaginar que houve tempo em que ele praticamente destruiu seu corpo com o crack e arrasou a vida de sua esposa e de suas 2 filhas adotivas também. Sua história é mais que apenas autodestruição pelas drogas. O sofrimento atingiu a mãe solteira que ele havia salvado das consequências de um primeiro casamento fracassado e também os filhos inocentes. Calvin conheceu Miriam, moça atraente e elegante com apenas 20 anos de idade e 2 filhos em idade pré-escolar. Miriam morava em um apartamento de 2 andares abaixo do apartamento da mãe dele, e ela e Calvin sentiram-se atraídos um pelo outro imediatamente. A pequena Monique e Fred gostaram do jovem e simpático construtor com seu capacete que os fazia rir. Calvin também era uma espécie de músico de fim de semana, que tocava violão e cantava em clubes. O divórcio de Miriam ainda não fora legalizado, e Calvin teve de consolá-la mais de uma vez depois de ser espancada pelo ex-marido. Em uma ocasião, quando o homem bateu nela até deixá-la desmaiada, Calvin levou Miriam para o pronto-socorro. Seu relacionamento floresceu no ano seguinte e sobreviveu até mesmo a um ano de serviço militar, que afastou Calvin da cidade de Nova York. Quando voltei, lembra Calvin, achei que o mais conveniente seria morar com ela. Voltei ao trabalho de construção de estradas e tínhamos dinheiro suficiente para festejar os fins de semana. O casal começou finalmente a cheirar cocaína e a abusar do álcool quando eles e seus amigos buscavam novas emoções. Depois acrescentaram maconha à mistura, às vezes até salpicando os cigarros com cocaína antes de enrolá-los, para experimentar as 2 drogas ao mesmo tempo. Moravam juntos com esse tipo de vida até 5 anos depois, quando Miriam disse a Calvin que deviam se casar. E assim, em 1984, casaram-se. Coisas novas. Certa noite, o padrinho de seu casamento os convidou a uma festa em sua casa com uma novidade: um pó branco, aquecido e tragado por meio de uma garrafa de vidro. Calvin ficou intrigado. Pediu ao amigo para experimentar. Mas a nova droga parecia não fazer muito efeito, pensava Calvin. Miriam também experimentou, com mínimos resultados. Mas era o que eles pensavam. Quando deixaram o apartamento do amigo, às 7h30 da manhã seguinte, tendo permanecido acordados a noite toda e gasto todo o dinheiro do pagamento da semana de Calvin,
$720. Eles perceberam que tinham descoberto uma coisa poderosamente atraente e mortal. Entraram então para o mundo do crack. Eu me lembro de voltar para casa e me sentir horrível por todo o final de semana, disse Calvin. Quando fui trabalhar na segunda-feira, dizia a mim mesmo que precisava ser mais responsável. Eu tinha uma família para sustentar e precisava estar sob controle. Você acredita que na sexta-feira seguinte, à noite, quando recebi o pagamento, telefonei para Miriam e lhe disse que colocasse as crianças cedo na cama. Apareci com toda a parafernália, pronto para a ação. Preparei o crack no fogão da cozinha, exatamente como tinha visto meu amigo fazer na semana anterior. E novamente nós dois ficamos acordados a noite inteira. Quando o sol nasceu, no sábado de manhã, já tínhamos gasto novamente todo o dinheiro do pagamento. A rotina durou 8 meses. Enquanto isso, as contas não foram pagas, as crianças não tinham roupas quentes para o inverno e o aluguel ficou atrasado. Os irmãos de Miriam, que eram cristãos, insistiram com ela para que parasse de se destruir, mas nem ela nem Calvin lhes davam ouvidos. A obsessão de Calvin pelas drogas foi se tornando cada vez mais forte e já não fazia uso delas apenas nos fins de semana. Se tivesse algum dinheiro sobrando no bolso, gastava-o todo em crack. Se não tivesse dinheiro, arranjava algum roubando os pneus ou a bateria de um carro estacionado e revendendo-os. Havia noites em que nem voltava para casa. Obviamente, o desempenho de Calvin no trabalho começou a decair. Um dia, o chefe chamou Calvin de lado para conversar. Havia lágrimas nos olhos do homem enquanto falava baixinho. Você era um dos meus empregados mais capazes. Não sei o que está acontecendo, nem quero saber. Mas, seja lá o que for, será melhor resolver o problema, porque senão você vai perder o emprego. A verdade era que Calvin tinha agora um superchefe em sua vida, o crack. Comecei a perder muito peso, diz Calvin. Eu passava 3, 4, até 5 dias seguidos gastando a minha vida nos antros do crack. Sim, eu tinha uma casa, uma esposa e 2 filhos. Mas quando usava crack, minha casa era o último lugar onde eu desejava estar. As pessoas com as quais eu partilhava as drogas formavam realmente um grupo bastante assustador. Eram violentas e cruéis. Mas quando eu estava drogado, nem mesmo percebia isso. Traída. Miriam começou a ficar cada vez mais preocupada. O que estava acontecendo ao homem que ela amava, seu cavalheiro de armadura reluzente? Ela já havia passado por um caos com o primeiro marido. E agora isso? Certa noite, ela olhava para os 2 filhos que dormiam inocentemente enquanto Calvin e seus amigos estavam na cozinha se drogando. Os princípios morais aprendidos havia muito tempo pareciam subir à tona, advertindo-a de como aquilo tudo acabaria. Imediatamente ela expulsou a rapaziada toda, inclusive Calvin. Miriam começou a perceber que estava sendo terrivelmente traída por um homem, pela segunda vez na vida. O primeiro a agredia fisicamente, o segundo prejudicava ela e os filhos de maneira ainda mais dolorosa com seu vício. Como Judas, na antiguidade, ele estava causando à sua família tremendo prejuízo com a sua busca descontrolada pelo prazer. Eu pedia que parasse, diz Miriam. Eu disse, Calvin, isso vai nos matar. Isso vai destruir o nosso casamento. As brigas tornaram-se tão sérias que às vezes eu precisava pedir a alguém que o tirasse dentro de casa. Meu filho começou a estudar maneiras de acrescentar fechaduras à porta, de modo que Calvin não pudesse entrar. Exatamente quando Calvin estava abandonando a família, Miriam aceitou a Cristo. Sua vida espiritual se aprofundou e sua vida de oração se desenvolveu. Ela encontrou uma igreja e pedia abertamente que orassem para resgatar o marido das drogas. Ela se recusou a pensar nas outras opções, separação, divórcio ou morte prematura. Ela simplesmente cria que Deus de alguma forma resgataria sua família.
Ela até mesmo disse a Calvin: Deus vai libertá-lo, eu sei disso. Naturalmente, isso deixou furioso. Ele também começou a se aborrecer com a música do coral do Brooklyn Tabernacle, que ela estava começando a tocar. Ela gostava da música e reagia em adoração, às vezes até chorando de alegria quando louvava ao Senhor. Calvin retrucava: se esse negócio a faz chorar, por que você não desliga? Ele às vezes jogava as gravações pela janela, mas ela logo as substituía por outras. Um dia, a pequena Monique encontrou um folheto que anunciava a exibição, na noite de sexta-feira do filme, Um Grito de Liberdade, apresentado no auditório de um colégio pelo Tabernáculo de Cristo, no Queens. A menina de 12 anos de idade insistia que o pai fosse com eles para assisti-lo. Ele a repeliu. Subitamente alguma coisa cresceu dentro da menina. Ela disse: Papai, lembra-se de todas as coisas agradáveis que nós costumávamos fazer juntos? Não fazemos mais. Sabe de uma coisa? É tudo por causa de você e dessa droga. Seu problema é que você está viciado e não quer admitir. Calvin respondeu furioso: Cale a boca. Se você continuar com essa conversa, vou lhe dar uma surra. Está bem, papai. A corajosa menina respondeu: Você pode me bater e me chutar se quiser, mas quando terminar, vai continuar viciado nessa droga. Dizendo isso, ela saiu correndo da cozinha. Calvin pegou o folheto da mesa. Examinou o desenho de um homem dentro de uma garrafa utilizada para fumar crack, e suas mãos apertavam o folheto com um olhar desesperado no rosto. O coração de Calvin derreteu-se até o ponto de, relutantemente, concordar em assistir à exibição. No último instante, Calvin tentou se esquivar, mas não conseguiu. A história do filme era uma réplica chocante dos próprios Hunts, um marido viciado em crack e a esposa, ex-drogada, orando pelo livramento dele. Quando o pastor fez o apelo no final, Calvin foi o primeiro a se ajoelhar na frente. Eu, na verdade, não pedi a Jesus que entrasse em meu coração, revela ele, mas me sentia tão arrasado pela culpa que tinha de pelo menos orar e admitir o sofrimento que estava causando a todos. Comecei a chorar. Miriam e as crianças me acompanharam e todos choramos juntos. No domingo seguinte, a família voltou à igreja. E enquanto Miriam e as crianças explodiam de alegria, Calvin ainda não estava preparado para se entregar ao Senhor. Deus não pôde fazer nada por mim, ele pensava. O que estou fazendo aqui? No outro final de semana, ele estava nas drogas novamente. Aproximação. A igreja começou a orar com mais intensidade pela salvação de Calvin Hunt. Calvin resolveu marcar as visitas ao apartamento nas horas em que sabia que todos estariam na igreja. Ele se esgueirava para pegar uma muda de roupas limpas e então saía rapidamente. Eu sabia que Calvin estava numa prisão, diz Miriam, sendo ex-drogada. Já tomava heroína antes mesmo de conhecê-lo. Eu sabia do terrível poder que esse tipo de substância tem. Por isso orava tanto, chamando a Deus que o libertasse, e pedia a todos os meus amigos que orassem comigo. Em todas as refeições com meus filhos, em todas as orações antes de dormir, eu os fazia orar. Ó Deus, por favor, liberte o papai. Outros 3 anos se passaram. Calvin piorou em vez de melhorar. Chegou ao ponto de dormir em uma casa de cachorro no quintal de alguém, em vez de voltar para casa, para sua cama. Estava seriamente desidratado. As faces encovadas, com a aparência desgastada tão comum dos viciados. Sem dinheiro, Miriam e as crianças tiveram de procurar a ajuda da assistência social para conseguir comida e remédios. Finalmente, certa noite, a mesma noite da reunião de oração semanal do Tabernáculo de Cristo, Calvin entrou de novo no apartamento da família, depois que a esposa e as crianças saíram. Sozinho, encontrou alguma coisa para comer na geladeira. Depois tomou um banho e vestiu roupas limpas. Ainda havia tempo para tirar um cochilo.
por isso decidiu deitar-se, mas por algum motivo não conseguiu dormir. Logo ouviu um barulho. De um armário saiu um som baixinho de alguém chorando. Ele se sentou. Talvez Miriam e as crianças estivessem em casa, apesar de tudo. Olhou nos quartos das crianças, sobre as camas, dentre os diversos armários, ninguém. Mas os soluços continuaram. Ele foi à sala de estar e disse em voz alta: Eu sei que vocês, crianças, estão aqui. Saiam. Ninguém apareceu. Agora Calvin estava assustado. Ele pensou em dormir de novo, mas alguma coisa dentro dele parecia dizer: Se você for dormir, nunca mais vai acordar. Ele entrou em pânico. Saiu correndo pela porta e partiu como uma flecha em direção à estação do trem, para ver se a esposa e os filhos estavam realmente na reunião de oração. Ele entrou atabalhoadamente na igreja e ficou atrás, na ala do meio, examinando a multidão. Subitamente os mesmos sons de choro chegaram aos seus ouvidos, apenas mais altos do que no apartamento. Toda a congregação estava em sincera oração, elevando o nome dele a Deus pela fé. Calvin ficou estupefado enquanto descia lentamente de onde estava, olhando admirado para as mãos levantadas das pessoas e os olhos fechados em oração, lágrimas descendo pelas faces. Ó Deus, onde quer que Calvin Hunt esteja, traze-o para cá. Elas rogavam: Não deixes que a sua família passe nem mais um dia por este horror, Senhor. Tu podes. Liberta-o da escravidão uma vez por todas. Logo Calvin deu por si na frente, diretamente diante do púlpito. O pastor que dirigia o culto abriu os olhos e deu uma espiada. E então voltou os olhos para o céu, enquanto dizia ao microfone: Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Ele está aqui. Com isso a congregação ficou exultante. Estivera clamando ao Senhor para que trouxesse Calvin. E isso aconteceu bem diante dos olhos de todos. Caindo de joelhos, Calvin explodiu em soluços incontroláveis. Miriam e as crianças saíram dos bancos para se aninharem a ele enquanto ele orava. Ó Deus, eu me tornei aquilo que dizia que nunca seria. Eu não quero morrer desse jeito. Por favor, entra na minha vida e me liberta. Ó Jesus, eu preciso tanto de ti. Aquela noite de verão de 1988 foi o ponto crítico para Calvin Hunt. Diz Miriam. Foi quase como se ele caminhasse lentamente pela ala central da igreja, como em um casamento para se casar com Cristo. Jesus estava pacientemente esperando por ele no altar. Não foi à toa que todos explodiram em lágrimas. Em Nova Estrada. A vida antiga e os antigos padrões, para dizer a verdade, representaram algumas dificuldades para Calvin. Mas os pastores do Tabernáculo de Cristo falaram-lhe francamente sobre a participação em um internato cristão na Pensilvânia chamado Desafio Jovem. Ele concordou em ir. 6 meses depois, Calvin voltou à cidade de Nova York, forte na fé e pronto a viver para Deus. Ele conseguiu recuperar o antigo emprego na construção de estradas. Eu e minha esposa o vimos diversas noites com seu pessoal trabalhando na rodovia Brooklyn, Queens, quando voltávamos da igreja. Ele se sentia tão feliz no Senhor. Logo começou a usar seu talento cantando com objetivos santos. Certa vez, em um restaurante, Calvin foi ao banheiro masculino. E lá em um compartimento havia alguém fumando crack. Todo seu antigo desejo começou a tentá-lo, mas ele orou depressa. Deus, preciso de ti para me ajudar agora. Conseguiu se dominar. Quando o homem saiu, Calvin olhou nos olhos e disse: Vou lhe contar um pouco de minha experiência. Esse negócio vai destruir sua vida. Do que você está falando, cara? Estou falando sério, isso vai destruir você. Mas Jesus pode ajudá-lo a vencer. O que Calvin fez em seguida foi procurar imediatamente um telefone para contar a Miriam sua vitória sobre a tentação. Eles se alegraram juntos na força que Deus lhe dera. Hoje Calvin Hunt já não maneja uma ferramenta nas rodovias na cidade de Nova York. Ele gravou 2 álbuns de música evangélica
e viaja em tempo integral, contando a auditórios por toda a nação a respeito do caminho que levou ao poder de Deus em sua vida. Ele também é um solista excepcional em nosso coral, o grupo que ele antes desprezava, e membro de um grupo de 16 vozes do Brooklyn Tabernáculo. Aonde quer que vá, o coração das pessoas é elevado em louvor pela vitória de Deus em sua vida. Em vez de destruir a família, Calvin agora é um piedoso líder e até mais 2 crianças que o Senhor graciosamente concedeu a ele e a Miriam. Os médicos disseram que eles haviam abusado tanto fisicamente que uma concepção seria improvável. Então veio uma filha chamada Mia e alguns anos depois um filho chamado Calvin Jr. Do pecado e da desesperança que pareciam prontos a engolir Calvin e Miriam, Deus levantou outro monumento ao poder salvador de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Vamos espalhar a mensagem por toda a parte. Jesus Cristo é poderoso para salvar. Por mais arruinada que esteja sua vida, o sangue dele pode apagar as manchas mais negras e o seu espírito pode soprar sua vida em homens e mulheres caídos. Ele é o Deus de Judá, o homem que era um fracasso moral, um hipócrita e uma desgraça para Deus e para sua família. Mas através de Judá, vemos mais claramente as profundezas do amor do Senhor e as incríveis riquezas de sua misericórdia. Que Deus nos liberte da justiça própria e nos transforme, em vez disso, em mensageiros misericordiosos da salvação da liberdade de Cristo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, escreveu o apóstolo Paulo, considerando-se ele próprio o pior deles, todos. 1 Timóteo 1,15. Alegre-se, todavia, por ele ter sido tão sincero em sua condição, pois isso se aplica a nós também. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Versículo 16, 17. Obrigado por sua presença aqui em nosso canal Declarando Vida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário e compartilhe esse livro que tem sido bênção para a vida de muitas pessoas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.